Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Nós estamos já na lição de número 9, cujo título é Perseverando em Dias Trabalhosos. Portanto, vos convido para estarem conosco, tomando suas Bíblias para acompanharem a nossa leitura, na lição de hoje, que estará tratando do capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo. E o nosso texto bíblico para a leitura bíblica em classe é do verso 1 ao verso 12. Assunto ou texto esse que nós não leremos agora, mas estará fazendo parte e lido depois nos comentários ou no desenvolvimento da própria lição. Portanto, agora, pedindo a Deus ajuda para o nosso estudo, que Ele nos dê graça na invocação do nome santo de seu Filho amado Jesus, vamos em frente com a nossa lição, tendo apontado o texto áureo, que era no verso 13 e verso 14, quando a palavra diz para nós: os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Portanto, vamos dar sequência apresentando o nosso esboço da lição, que nós temos por costume dividir em 3 subtítulos, sendo o estudo no capítulo 3 da segunda carta de Paulo. A lição é o número 9, ou a lição 9, com o título Perseverando em Dias Trabalhosos. E os subtítulos são: primeiro, a aparência de piedade; segundo, o preço da verdadeira piedade; e terceiro, a suficiência da Escritura. Enquanto o apóstolo Paulo exortava o jovem Timóteo a cumprir fielmente seu ministério, Deus, na sua sábia e onisciente providência, tinha em vista o benefício que as gerações futuras colheriam destas palavras inspiradas. E percebemos isso ainda melhor no presente capítulo, onde o Espírito Santo descortina para nós os tempos difíceis que a Igreja de Cristo enfrentaria devido ao aumento da impiedade no meio dos próprios crentes. Mas, por outro lado, aqui também encontraremos a prescrição do remédio adequado para prevenir ou combater esse mal, preservando os fiéis incontaminados e firmes na verdade até ao fim. Isso colocado, vamos entender que nós estamos numa lição número 9, que é continuação de lições anteriores, esta se detendo no capítulo 3, a próxima dando continuidade no capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Ainda, agora entrando no texto bíblico, versos 1 a 5, vamos começar com o primeiro subtítulo, a aparência de piedade. Sim, a ideia que muitos têm de professar Cristo só naquilo que é aparente e não na profundidade da própria palavra e o principal, do testemunho,
Não é só falar, é também viver o Evangelho de Cristo Jesus. E Paulo escreve então a Timóteo desta forma. E o texto é, verso 1 ao verso 5. Podem acompanhar nas suas Bíblias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Já é praticamente a segunda vez que Paulo cita assuntos de um futuro que haveria. Sim, vimos na lição da primeira carta, não vamos retornar lá, mas agora outra vez Paulo fala de um tempo, sim, últimos dias, tempos trabalhosos. Muito bem, e ele fala que os homens na sua vida natural, afastando-se de Deus ou nunca tendo chegado a Deus, mas o mais particular para nós é aqueles que um dia professaram a fé e depois se afastaram, vivendo uma vida totalmente mesquinha, pensando em si e não tendo respeito aos princípios, os mais naturais, como o respeito devido aos pais, sim, também o respeito para com os bons, o temor de Deus e a santificação, parecendo muitas vezes religiosos e fiéis a Deus, mas tudo aparente, porque fora do cenário religioso tem um comportamento totalmente fora do Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, esses versos 1 a 5 são o nosso primeiro subtítulo, aparência de piedade. Buscando material de classe, no primeiro parágrafo, em resumo, vamos estar considerando este texto. No final do capítulo anterior, o apóstolo já havia chamado a atenção para o fato de que, na igreja, havia almas que resistiam à verdade. Por isso, Paulo queria que Timóteo e as futuras gerações de ministros do Evangelho estivessem preparados para lidar com almas que responderiam diversamente à pregação e ao ensino da palavra de Deus. Como na primeira epístola, últimos dias, aqui não se refere a um futuro necessariamente distante do apóstolo, mas a uma realidade que se manifestaria em breve e que declinaria em todo o tempo na dispensação evangélica ou do Evangelho até a consumação. A gente diz últimos dias, mas já naquele tempo do apóstolo Paulo, a palavra de Deus considera, sim, que já era a plenitude dos tempos. Mas depois de Paulo temos 2000 anos. Mas a verdade é essa, que de ano em ano, de tempo em tempo, de século em século, já entrando no segundo milênio, indo para o próximo milênio, nós temos essa realidade. O amor de muitos esfriando, e sim, uns aborrecendo e traindo-se uns aos outros, e isso no meio cristão, donde observe que foi o ponto que saiu, vamos dizer assim, de algo errado, impróprio, no passado, no tempo de Paulo e os anos, décadas e séculos seguintes a chegar a este ponto terrível que nós estamos vivendo. Cristãos
totalmente fora do Evangelho de Cristo Jesus, tanto na doutrina como no comportamento. Portanto, essa palavra é veraz em falar disso mesmo, ou seja, muitos vivendo de aparência de santidade e de servos de Deus, mas não na verdade, o que é um grande perigo e que resultará depois na reprovação no dia do juízo. E a palavra já temos estudado em outros textos, lições anteriores, sobre o ser praticante da palavra e não somente mero ouvinte ou mero pregador que fala aquilo que não vive, o que Jesus chamou hipocrisia, do que ele sempre chamava a atenção dos escribas e fariseus, sempre junto com a palavra e numa aparência de santidade e de servos de Deus, mas vivendo fora daquilo que tinham como manuseio ou o falar diário às Sagradas Escrituras. Indo para um segundo subtítulo, dentro do nosso material de classe, e ainda considerando um resumo, temos o texto que diz que sempre houve homens que poderiam ser caracterizados pelos vícios enumerados aqui. Não resta dúvida, pois esta é a descrição do homem natural, decaído e escravizado pelo pecado. Paulo não está falando do pecador incrédulo, mas daqueles que, tendo confessado de alguma forma a fé cristã, jamais se submeteram ou, vamos dizer assim, estiveram debaixo da sã doutrina, ou seja, submissos, obedientes a ela, e assim experimentando o seu poder para mortificar os vícios da carne e promover a santificação. O que queremos dizer? Muitos com as Sagradas Escrituras na mão, como para falar aos outros, para pregar aos outros, e não tomando a palavra como propósito de ser luz para o seu caminho, lâmpada para os seus pés, sim, a norma de vida que deveriam cumprir. E usando da palavra para falar aos outros, não falando a si mesmos, sendo doutores que, sim, receitam remédio para os outros, mas não tomam do remédio que está colocado para eles mesmos nas suas necessidades. Vai continuando a ler o texto, depois de santificação, por isso ele diz que tem aparência de piedade, mas negam a eficácia, ou a sua eficácia. Em outras palavras, são hipócritas, fingidos, que apesar de confessarem o nome do Senhor, não são reconhecidos por Ele, ou seja, pelo Senhor Jesus. É o perigo de entrarmos na palavra que temos, em Mateus capítulo 7, verso 21 a 23, em que se diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí está o texto que precisamos a ele dar atenção. Sim, Jesus falando a respeito daqueles que diziam e achavam-se ser alguma coisa, mas nada de cumprimento das Escrituras. Ou seja, faltava-lhes santificação. A aparência de santos tinham, mas não a vida que a palavra de Deus recomenda, ou instrui, ou determina. Continuando, avançando no nosso texto bíblico, capítulo 3, voltando no verso 5
indo até o verso 9, podemos ler a escritura que diz: tendo, sim, aparência de piedade, foi o que nós vimos até agora, mas Paulo diz: destes afasta-te. E vem o verso 6 que diz: porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Aí está outra vez, dentro daquela colocação de homens totalmente afastados da vivência daquilo que é o Evangelho, a instrução, o modelo, sim, em Cristo Jesus. Entretanto, se apresenta ao povo como religiosos, santos, servos de Deus. Mas, na verdade, estão enganando a muitos, em particular muitas mulheres. Aqui falo das mulheres na sua simplicidade, ou não submissão aos seus maridos, ou não submissão à palavra de Deus, e que facilmente são colocadas num caminho de fidelidade, uma suposta piedade que não é real, porque não é a Deus, mas a normas humanas ou palavras ditos desses que fingem-se ser de Deus, mas não vivem a vida estabelecida por Deus. Por isso, esta colocação. Mas atentemos, aqui é colocado Janes e Jambres que resistiram a Moisés. E eu pergunto, não houve outros que resistiram através dos séculos, num tempo mais passado, aos profetas? Observe no tempo de Jeremias, como Jeremias tinha um combate contínuo com muitos sacerdotes, sendo ele também um sacerdote, profetas, sendo Jeremias um profeta, mas muitos falando diferente de Jeremias. Como também, que poderíamos dizer, Jesus, o Filho de Deus, o Messias, aquele que é o Pai da eternidade, o Conselheiro, o Príncipe da paz, ele também não foi resistido por muitos, ele, o próprio Messias, falando e muitos contrariando, e muitos resistindo, e depois conduzindo Jesus à morte. A apresentação deles era de servo de Deus, escribas, também fariseus, sacerdotes, principais do povo, mas só numa aparência. Mas chega Jesus com a doutrina, eles resistem e dizem entre si: é necessário que ele morra. Pois bem, que diríamos então, se depois o apóstolo Paulo acha inimigos, sendo ele douto nas Escrituras? Que seria então de nós, em pleno século 21, pregando a multidão de rebeldes, conforme está escrito no princípio desse capítulo, falando de soberbos, blasfemos, amantes de si mesmos, desobedientes a pais e mães, sem afeto natural, caluniadores, irreconciliáveis, cruéis e sem amor para com bons, traidores, obstinados. Portanto, a nossa situação hoje para pregar ao mundo, ao povo, aos fiéis, entre aspas, na igreja, não tem sido fácil. Muitos contenciosos, mas dentro desse texto, estou falando dentro do texto, não acusando ninguém. Por isso, se resistir aos profetas, se houve quem resistisse a Jesus, se houve tantos que resistiram a Paulo, se houve alguns que resistiram
e eram contrários a João, chamado apóstolo do amor, que diríamos de nós? Pelo que o cuidado hoje tem que ser maior, e o conhecimento das Escrituras e o testemunho de vida no Evangelho, isso tem que ser preservado para calar a boca daqueles que possam ser contrários aos verdadeiros pregadores do Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, não estranhe isso. Mas vamos em frente dentro da palavra, indo para o subtítulo 3, aparência de piedade. A hipocrisia tem terríveis consequências. O próprio hipócrita é enganado pela aparente piedade que é capaz de demonstrar, convencendo-se de que realmente agrada a Deus. Na realidade, está resistindo à verdade. Ele busca subterfúgios para dissimular a sua desobediência e contamina outros com a sua dissimulação. Por isso, Paulo manda Timóteo evitar contato com os tais. Mas também lembra que o fim da hipocrisia é desastroso, pois não é possível manter uma confissão leviana de Cristo por muito tempo. Não irão, diz o texto, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario. E no dito popular, a mentira tem perna curta. Assim também é a hipocrisia. Um dia ou outro, a vida real dele, daquele que prega sem viver, é mostrada e fica patente aos olhos de todos que falava, mas não vivia, ensinava e cobrava dos outros, mas não cumpria. É o que Jesus disse: coloca o fardo pesado sobre os ouvintes, mas ele mesmo não carrega peso algum. Estejamos então atentos a tudo isso. Vamos lembrar de que houve a cura daquele cego. Jesus curou um cego de nascença e ele, com palavras simples, mostrou a todos que aquele que o curara, Jesus, tinha que ser de Deus, porque nunca alguém fez este bem, este milagre de curar um cego de nascença. Se ele tem esta possibilidade de determinar, de curar os cegos, limpar os leprosos, vamos aí colocando muitas outras coisas, é de Deus. Mas os escribas e fariseus ferozmente clamaram a ele, opondo-se e dizendo: tu és todo cheio de pecado e queres ensinar a nós? E o expulsaram do templo. Que diríamos também daqueles que está registrado em Atos dos Apóstolos, que Estevão, falando com eles, discorrendo as Sagradas Escrituras, aos olhos deles, Estevão estava como um anjo, não sei como, mas está escrito, a aparência de Estevão era como um anjo, pureza, luz, claridade, paz, e vamos colocar outras coisas aí, conforme aquele que for mais hábil com as palavras nos sinônimos ou nas expressões de vocábulos. Pois é, mas olhando para ele e vendo nele uma santidade clara, estampada, sim, pegaram pedras e o apedrejaram até a morte. Ou seja, dizendo-se religiosos, resistiram à manifestação da glória de Deus no rosto de Estevão. E depois o mataram. É isto. Portanto, um dia isso é manifesto, de uma forma ou de outra, e está registrado no céu, tanto a sua hipocrisia agora e depois a resistência à verdadeira piedade, à verdadeira santificação. Assim, lembremos de textos bíblicos, como está escrito em Mateus capítulo 15, verso 7, por exemplo: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ainda o verso 9:
mas em vão me adoro, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E hoje, século 21, que multidão, que diversidade, que número incontável de instituições religiosas, cada um apresentando uma doutrina diferente. Normas de homens, palavras de homens e não o texto sagrado cumprido e falado no seu verdadeiro sentido. Pois é, aí poderíamos dizer normas de homens, mas Jesus disse, em vão me adoro, ou seja, não serão aceitos, aprovados no dia do juízo. Quanto aos fiéis das diversas instituições, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado, ainda que se fale a palavra, vamos ver o sentido dela, se está certo. E diz Jesus também, que pelos frutos conhecereis. Sim, porque aquela hipocrisia, aquele de face, um dia cai. Sim, ou pode ser visto no dia a dia, não naquilo que falou, mas naquilo que vive. Portanto, estejamos atentos. Ainda em Mateus capítulo 7, verso 24, Jesus também diz, todo aquele que escuta, pois a minha palavra, ou as minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Aí fala, sei daquele que ouve a palavra de Deus e põe para norma de vida, procura cumprir, viver. É casa edificada sobre a rocha. E, caso contrário, a Escritura diz que a casa construída sobre a areia não consegue suportar os reveses deste mundo, da vida cotidiana. E é a casa que irá à ruína. Mateus 23, 13, e isso até o verso também 15, Jesus falou como modelo, porque isso Jesus repetiu muitas vezes, em particular nesse capítulo 23. Mas verso 13, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais a casa das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Verso 15, ai de vós, escribas e fariseus, diz a Sagrada Escritura nesse texto, e é Jesus falando, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, um novo convertido, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ou seja, prega o evangelho para atrair, e depois não viva o evangelho, o que o outro vai copiar e será tão condenável ou mais condenável do que ele, porque o primeiro acaba sendo, sim, um escândalo para este outro. Que Deus nos livre de tudo isso. Vamos pregar, mas vamos viver em toda a sinceridade que é necessária. Continuando, passando para um segundo subtítulo, o preço da verdadeira piedade. Ser piedoso de fato, viver uma piedade sincera, tem o seu custo. Ou, vamos dizer, a falsa piedade é bastante leviana, parece não ter peso nem custo. Mas o texto do verso 10 ao verso 12, texto bíblico do capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo, nos diz: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri,
e o Senhor de todas me livrou. Também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aí está, o preço do verdadeiro ou da verdadeira piedade, que a palavra diz que todo aquele que quiser seguir a Cristo Jesus piamente padecerá perseguições. Ou seja, quer seguir a Cristo verdadeiramente? Então, já se prepare, porque virão oposições e é necessário ser lutador, sim, combater para continuar a perseverar no testemunho verdadeiro do Evangelho. Isto posto, vamos ver o nosso texto, que é um parágrafo só nesse segundo subtítulo, o preço da verdadeira piedade. Em resumo, o texto que diz: o desmascaramento da hipocrisia leva ao próximo ponto do tema desta lição. Servir a Cristo tem um custo que somente os sinceros e verdadeiros estarão dispostos a pagar. A prática da piedade exige renúncia e disposição para sofrer em todos os sentidos, inclusive padecer perseguições pelo nome do Senhor Jesus, como o próprio apóstolo Paulo havia sofrido. Muitas vezes os fiéis são perseguidos e odiados por aqueles que não querem que a sua hipocrisia seja desmascarada pela prática da verdadeira piedade. Ao mesmo tempo, aqueles que se deixam enredar cada vez mais pela hipocrisia se perderão de tal forma que não poderão mais reconhecer o erro do seu caminho nem voltar atrás. Sim, é só ser luz. O mundo é trevas, não aceita a luz e quer andar nas trevas, ocultando, pensando eles, as suas misérias, as suas transgressões, sim, todos os seus pecados. Mas, se a luz aparece, eles querem afastar a luz e se opõem contra os servos de Deus, que são luz e sal da terra. Isso já falamos, sim, a palavra já falou de Janes, né? No tempo de Moisés, os que lhe eram opostos. Falei eu dos que eram opostos a Jeremias. No tempo de Jesus, a quantos lhe foram opostos? E foi sempre assim. Vamos ver lá no princípio, Caim matando Abel. Por quê? Por quê? Porque Abel fez a apresentação de um sacrifício com um coração sério, certo, sincero e a oferta certa. E Caim, um coração mau, trazendo ofertas ao Senhor de uma forma que não era bem desse jeito que seria aceito, tanto pelo seu coração como pela própria oferta. Mas continuemos. Os irmãos de José era, sim, sincero, andava corretamente, e seus irmãos, andando de forma errada, não suportavam José. E assim vai até Jesus, quando os seus concidadãos, não aceitando o reino que Deus colocava na terra, o reino dos céus, ali, vamos dizer, com as portas abertas em Cristo Jesus, não aceitaram, se opuseram a Jesus, porque amavam mais as trevas, amavam mais as riquezas, amavam o pecado e não a vida santificada proposta por Jesus, e um reino que não é a vanglória e a soberba deste mundo, um reino de paz, sim, e de justiça, e que tem a projeção para a eternidade. Portanto, continua isso mesmo. Quem quiser fazer a vontade de Deus padecerá perseguições. E temos muitos versículos na Bíblia que falam sobre isso. Mas vamos ler uns poucos. Em Lucas 14, é Jesus mesmo proferindo para nós, nos trazendo ensinamento, quando ele pregava e ficou registrado pelos apóstolos,
o que ele disse: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pronto, Jesus bem falou. Ou seja, quem quiser seguir tem que estar disposto também a aborrecer. No sentido não é ser contrário ao pai e à mãe, ou seja, é entender que não vai ser aceito, porque muitas vezes os pais, esposas, filhos não estão de acordo com a sua dedicação, sua fidelidade às coisas de Deus. Mas precisa colocar em primeiro lugar o Senhor, e não estes pais, mães, esposas, esposos e etc. Portanto, Jesus falou bem claro, esse é o sentido. Ninguém pode vir após ele sem estar pronto a resistir, opor-se à contrariedade dos seus entes queridos. Em João capítulo 16, verso 1 a 3, também está escrito, Jesus dizendo: tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão porque não conheceram ao Pai e nem a mim. E nós sabemos de quantas guerras religiosas existiram e existem hoje, ocultamente ou disfarçadamente, em nome de Jesus, e muitas vezes as pessoas estão em homicídios, envolvidos em homicídios, em oposição ou calando as vozes da verdadeira piedade ou da verdadeira fé e verdadeira ciência das coisas de Deus. Em Filipenses capítulo 1, verso 28 a 29, e nada vos espanteis dos que resistem o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Aí Paulo falando no sentido de que nós não espantamos com a oposição de muitos. Paulo mesmo é um modelo, e que ele está lembrando. Na própria carta a Timóteo ele disse que desde tempos iniciais da sua saída para pregar o Evangelho, ali na Ásia, próximo a Antioquia, Listra, Derbe, quantas oposições ele teve, quantas vezes apedrejado, açoitado, preso por causa da oposição deste mundo. Ou seja, e Paulo não se espantou, não se intimidou, mas antes tomando ânimo, sabendo que nisso mesmo estava a prova de que sobre ele estava o Espírito de Deus, partia à frente e podia dizer, como disse no final quase da sua carreira, ao ir para Jerusalém e sendo avisado que ali lhe esperavam prisões e muita amargura. E ele disse: não estou correndo disso, não foi nessas palavras, eu que estou colocando, mas a palavra mais certa dele, ele disse que estava pronto, não somente a ser preso, como também a morrer pelo Evangelho de Cristo Jesus. E não recuou. Se para alguém pareceu profecia de que ele não fosse, ele entendeu, não como profecia para não ir, era já para que ele estivesse preparado, porque haveria oposição contra ele lá em Jerusalém. E de fato, foi preso, e essa prisão durou
quantas amarguras por tantos anos e depois levado preso para Roma. Mas tudo isso Deus estava conduzindo e ele pacientemente suportando tanta acusação falsa e tanto descuido das autoridades que o julgavam parcialmente. Ele era Paulo, mas a oposição era da nação israelita. E coube naturalmente aos políticos, sim, manter preso a Paulo para não contrariar a nação judaica. Injustiça nos seus julgamentos. Mas Paulo suportou tudo isso. Também tinha uma mensagem de Deus, além dele estar precavido que haveria situações contrárias. Tinha uma palavra de Deus dizendo que era necessário, sim, ele chegar a Roma. Não chegou livremente, mas chegou preso. Mas foi a Roma. E mesmo preso, pregava o Evangelho e toda a guarda pretoriana ouviu o testemunho de Cristo Jesus. Sim, ou seja, num lugar inacessível para todos os demais cristãos, Paulo estava lá, na guarda pretoriana, e depois diante do imperador, colocando o Evangelho de Cristo Jesus. Era a palavra que ele recebeu no início, que ele seria testemunha, anunciaria o Evangelho até diante de reis. E foi assim por toda a sua vida e por último até diante do imperador romano. Continuando um pouco mais, indo para uma terceira parte do nosso esboço, um terceiro subtítulo, a suficiência da Escritura. E agora baseado nos últimos versos desse capítulo 3. Verso 13 a 17. Vamos acompanhar a leitura. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Porque toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, questionar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Qual o título desse subtítulo? A suficiência da Escritura. Ou seja, a Escritura que já Timóteo conhecia e nela foi educado. A Escritura que Paulo anunciava e mostrava se cumprir em Cristo Jesus era suficiente para o homem ser perfeito diante de Deus, para toda boa obra e para a sua própria aprovação. Indo para um primeiro parágrafo desse terceiro subtítulo, a suficiência da Escritura, leiamos o texto juntos. Timóteo não precisava ser corrigido, resta então exortá-lo a permanecer no que havia aprendido e, como incentivo a essa perseverança, lembrar de duas coisas que havia aprendido de um apóstolo, naturalmente Paulo. Sim, apóstolo de Jesus Cristo, cuja fidelidade à causa do Evangelho e veracidade do seu chamado eram comprovadas pela integridade do seu testemunho e que desde a infância Timóteo havia sido instruído nas sagradas letras, ou seja, nas escrituras do que hoje chamamos Antigo Testamento. O propósito da lei, ou da palavra trazida na lei e pelos profetas, sim, e dos salmos, não é outro o propósito, senão levar à fé. A fé em Cristo Jesus.
Abramos um parágrafo aqui, ou um parênteses. Lembrando que Jesus Cristo era anunciado como Messias, ou seja, o ungido, o quê? O Filho de Deus, que mais? O Redentor, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Então, tudo isso no Antigo Testamento. E através desta fé, trazido pelos ensinos antigos, torna o homem sábio para agradar a Deus e ser salvo. É interessante esse ponto, para a gente entender que quando os apóstolos saíram pregando o Evangelho, os discípulos de Jesus mesmo, no seu tempo, não tinha um escrito Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, não tínhamos as cartas, não tínhamos Apocalipse, ou seja, eles não tinham, mas pregavam o Evangelho naquilo que era conhecido, Salmos, profetas e a lei. Ou seja, a fé que houve nos discípulos de Jesus e o que Jesus pregava e que ensinavam nas sinagogas era o chamado hoje Antigo Testamento. Para ver como é importante aquela escritura antiga, Antigo Testamento. E aí eu abro outro parênteses para dizer que não gosto dessa expressão, porque não é antigo, é recente, é atual. Ou seja, é uma revelação desde a antiguidade, mas a sua eficácia é eterna. A palavra de Deus permanece para sempre. E da lei mesmo, Jesus disse, não cairia nem um tio. Portanto, por que chamar de Antigo Testamento? Poderíamos trocar essa forma de dizer por outra expressão, as primeiras palavras, antes da vinda do Messias. E depois, o após-Messias. Então, antigo não está nada antigo, porque o que é antigo está perto de ficar obsoleto e se acabar. Mas a palavra dita aos profetas, a lei, e os salmos não caem por terra. É que Jesus mesmo disse. Portanto, vamos ver isto. Quando nós abrimos Lucas capítulo 24, e a expressão de Lucas no capítulo 24, justamente nos aponta que Jesus ensinou seus discípulos, verso 44 até o verso 47. Assim está escrito. E disse-lhes, Jesus dizendo, são estas palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. E isso depois da ressurreição. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes um entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo, sim, padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão, perdão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Aqui está um resumo de tudo que a lei, salmos e profetas diziam. Sim, que o Messias viria, sim, que certamente padeceria, tomando o nosso lugar, morreria, mas ao terceiro dia seria ressuscitado. E nesse sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todas as nações tinham o acesso ao perdão de Deus, e isso para a vida eterna. Começando em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essas palavras são um resumo de tudo que hoje chamamos Antigo Testamento. Mas continuemos um pouco mais, lembrando de Romanos capítulo 10, verso 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Paulo falou assim, ensinando e escrevendo aos romanos, o fim, o objetivo, o propósito da lei é Cristo Jesus, o enviado de Deus, para a justiça de todo aquele que crê. Já em Atos, capítulo 13, verso 38 e 39, sim, algo notório, pregado por Paulo na Ásia, foi, seja-vos, pois, notório,
varões e irmãos, ele pregando aos israelitas, que por Jesus, se vos anuncia o perdão dos pecados e de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele, por Jesus, é justificado todo aquele que crê. Ou seja, toda a coisa, escritura antiga, apontava a Jesus. E em Jesus, sim, estava a justificação, a nossa remissão. Estava, assim, sendo dado a nós o bom pastor que cuidaria das nossas almas, conduzindo-nos a passos verdejantes, às águas tranquilas e à vida eterna. E nele, sim, haveria tudo de provisão para as nossas necessidades. Por isso que Jesus disse: vinde a mim, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso, a paz para as vossas almas. O perdão dos pecados, não está escrito ali, mas vamos colocar: o perdão dos pecados, a justificação, a reconciliação com Deus e todas as demais coisas que Deus tem preparado para os que estão obedientes em fé no sacrifício de Cristo Jesus. No segundo parágrafo desse terceiro subtítulo, a suficiência da Escritura, o nosso material de classe traz o que aqui resumimos. De fato, o apóstolo corrobora, confirma aqui o papel único das Escrituras Sagradas na formação e preservação do homem de Deus, seja obreiro ou não, no caminho da verdade, mesmo num tempo em que o Evangelho ainda não havia sido transcrito e integrado ao cânon sagrado. Os últimos versos deste capítulo são uma clara afirmação da suficiência das Escrituras Sagradas para os fins espirituais a que foram divinamente destinados, ou seja, as Sagradas Escrituras. Ou seja, só o chamado Antigo Testamento era suficiente para a salvação de todo aquele que crê em Deus ou quer a vida eterna. Vamos considerar o Antigo Testamento. Jesus mesmo disse: examinais as Escrituras, Antigo Testamento para os israelitas, cuidando ter nelas a vida eterna, e não quereis vir a mim, porque as Escrituras testificam de mim. Ou seja, está tudo aí. As Escrituras, sim, testificam de Cristo Jesus para todo aquele que quer a vida eterna. Então, queremos vida eterna? Vamos a Cristo Jesus, do que as Escrituras, até o Antigo Testamento, era suficiente para se chegar a Jesus. E disso nós temos exemplos dos que viveram no Antigo Testamento. O próprio Davi, sim. Quem mais que nós poderíamos dizer? O próprio Moisés, que chegou a dizer: se obedeceste esses mandamentos, vivereis. Ou seja, tereis a vida e vida eterna. Também poderíamos falar de quem? De Isaías, profeta de Deus, que foi santificado ainda mais com o queimar das brasas do altar celestial. Que diríamos no tempo dos discípulos de Jesus, daquele homem de quem Jesus disse: neste homem não há dolo algum. Não há dolo algum? Que falaríamos de Simeão, que foi o sacerdote que apresentou Jesus no templo. Que falaríamos de Ana, de cujo testemunho a Sagrada Escritura diz que já era idosa e toda a sua vida, após a sua viuvez, foi se dedicar ao jejum, à oração no templo de Deus. Pessoas que alcançaram justificação pelo Antigo Testamento. Nós somos privilegiados, irmãos, porque além de toda aquela Escritura que já era suficiente, temos a linda história dos Evangelhos. Que lindo o que é escrito por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João. Oh, que maravilha! E depois os ensinos de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, nas suas cartas. Que maravilha! Nós estamos muito mais ricos em conteúdo e testemunhos para a nossa fé do que os antigos.
Se eles foram salvos pelo que estava escrito, que viria a se cumprir em Jesus, nós temos muito mais testemunhos daquilo que já se cumpriu, é verdade, é real, em Cristo Jesus, que hoje tem todo o poder nos céus e na terra, e está sentado à direita do Pai. Continuando a leitura deste texto final, no terceiro subtítulo, a suficiência da Escritura, temos: e se outros escritos seriam aceitos como escritura divinamente inspirada, os evangelhos, Atos, as epístolas, o Apocalipse, notemos que essa aceitação se deu através do patente testemunho da inspiração e autoridade divina dos seus redatores, dos seus escritores. Portanto, João, aquele que andou com Jesus, escreveu o Apocalipse. Sim, Pedro, chamado como discípulo dos judeus ou apóstolo entre os judeus, também escreveu e testemunhou daquilo que estava escrito. Tiago, sim, o que era líder da igreja em Jerusalém. Paulo, sempre num testemunho, pregando o evangelho por toda a Ásia, sim, por toda a Caia, por toda a Macedônia, e depois indo para Roma, com perseguições contra ele, mas Deus fortemente dando livramento, não livrando dos naufrágios, das prisões, do açoite, mas livrando da morte e de desanimar nesta carreira. Nós somos privilegiados com tanto ensino para nós, pelo que temos a palavra final em Apocalipse, capítulo 22, versos 18 e 19, quando há o testemunho do anjo dizendo: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Ou seja, para aqueles que têm dúvida de tantos livros escritos, de tantas doutrinas escritas, hoje em dia, meu Deus, as livrarias estão cheias, falando de livrarias evangélicas ou cristãs, cheias de livros, mas se for ler todos vão ver uma contradição de uns e outros. Se tem dúvida, a Bíblia Sagrada, sim, a palavra da lei, a palavra dos salmos e dos profetas e os evangelhos, as cartas dos discípulos e Apocalipse são suficientes. Isso aqui é suficiente. Não precisa ler e conhecer toda uma biblioteca de livros ditos cristãos, porque há um perigo de muitos estarem, sim, fora da doutrina, mas aqui tem a doutrina pura em que nós precisamos nos deter. Por que eu vou ler tantos outros livros se ainda não domino este? Melhor nesse conteúdo, que é suficiente, do que nos arriscar em análise e seguir palavras de outros escritas em outros livros, na multidão incalculável de livros chamados evangelhos que existem por aí, ou não chamados evangelhos cristãos. Não estou desfazendo deles, eu estou querendo dizer, a prioridade é a Bíblia Sagrada, é suficiente. Se isso não bastar para nós, para você, nós estamos contrariando aquilo que Paulo aqui escreveu e o que está escrito em Apocalipse. Mas concluindo tudo isso que nós estamos falando, e lembrando que se a nossa piedade nesse tempo for só aparente, nós nos enganamos a nós mesmos, estamos caminhando para umas trevas mais densas, de onde não haverá como retornar. Sim, mentes cauterizadas é o perigo, ou cegueira espiritual é o que pode acontecer.
donde nenhuma palavra, nenhum bom conselho será suficiente ou adequado para retornar, sair daquela prisão, daquelas trevas em que se envolveu. Portanto, vamos concluir. Sejamos sinceros com Deus. Sim, sejamos sinceros. Sempre analisando nossos caminhos à luz da infalível regra das Escrituras Sagradas. E nos prontificando a identificar qualquer sinal de desobediência ou desconformidade à sua vontade. Assim estaremos seguros contra o engano da hipocrisia e não seremos confundidos no tempo da aflição. Vamos ver o que está escrito e vamos estar atento aqui. Estou dentro dessa palavra ou contrariando a ela? E hoje a normalidade de muitos é o divórcio nos casamentos. E está escrito, isso aborrece a Deus. Como também está sendo muito normal um segundo, terceiro, quarto casamento com esposos e esposas ainda vivas. Pois é, está escrito aqui, segundo casamento, o casar-se com separados de outro casamento é adultério, e os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Está escrito. Portanto, não adianta ficar dizendo que é cristão, que fala em mistério com Deus, que é profeta, que é alguém de um alto cargo, uma nobre posição na hierarquia das instituições religiosas, se a nossa vida não estiver aqui. Porque da palavra de Deus, nada caiu por terra, nem um tio sequer. Assim encerramos nossa lição, lembrando que conduzimos toda esta exposição no título da lição 9, que diz a perseverança ou perseverando em dias trabalhosos. E que dias são terríveis esses os nossos. Mas também os subtítulos, a aparência de piedade. Não é bom só a aparência. O preço da verdadeira expiedade. Sim, quem quiser seguir a Cristo piamente padecerá perseguições, mas terá a ajuda de Deus e a aprovação no juízo. A suficiência das Escrituras Sagradas. Vamos crer, vamos conhecer melhor este livro para depois analisarmos outros. E que esses outros sejam, sim, julgados, analisados diante desta palavra aqui escrita. E lembremos, o nosso textuário é: os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que tens ou de quem o tens aprendido. Timóteo de Paulo, Paulo de Jesus Cristo e de Gamaliel. E nós hoje, se temos dúvida quanto ao que expõe a palavra, sim, o professor da escola dominical, este que também que vos fala, vamos ver esta palavra diante das Escrituras. Que Deus nos abençoe todos nós em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar.
Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso, saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.